Fala pessoal, beleza? Eu sou Luiz Fernando Araújo, sou psicólogo e a convite do Léo Clube de Agudos da Sucena da Serra, hoje eu vim falar aqui com vocês um pouquinho sobre depressão na terceira idade. Então, para a gente dar início nesse tema, é importante a gente pensar a diferença entre senescência e senilidade. Quanto esse primeiro está trazendo questões de um envelhecimento saudável, algo que já é esperado, que vai acontecer, uma questão mais orgânica, o outro traz consigo uma série de características, consequências de uma vivência não tão saudável. Temos por definição, senescência, caráter do que é senescente, do que está envelhecendo, velhice, processo natural que torna alguém mais velho ou passado por quem está se tornando mais velho, envelhecimento. E senilidade, características ou particularidades de senil, condição da velhice ou estado de senil, decrepitude, abatimento mental e ou físico resultante do excesso de idade, característicos da velhice. As fontes foram dicio.com.br. Enquanto seres biopsicossociais, somos compostos por camadas, e analisar uma história subjetiva não é focar somente em uma camada ou outra, mas como essas camadas se relacionam. Então, falar sobre a depressão não é uma coisa tão simples quanto se parece, né? Todas essas três camadas, tanto a orgânica, quanto a psíquica, quanto as relações sociais, moldam e podem ser favorecedores ou amplificadores de transtornos, como por exemplo os transtornos depressivos. Então, quando a gente olha para o que a Classificação Internacional de Doenças, o CID, fala sobre os transtornos depressivos ou a depressão, ele vai dizer lá que é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como os distúrbios de sono e apetite. Como essas três estruturas juntas ou isoladas podem alterar uma a outra para que desencadeiem esses transtornos. Então, pensar na depressão é pensar em um sujeito completo, não um sujeito de camadas. O autor Erik Erikson divide a vida em 8 fases. E a fase onde se encontra a velhice, a terceira idade, é a fase da idade de reforma, que é para além dos 60 anos. Fase da maturidade. O sentimento nessa fase é integridade versus desespero. Se a pessoa não consegue avaliar os ganhos, as perdas, colocar isso numa balança, ela não vai ser capaz de trazer novos significados para as coisas que estão surgindo na vida dela, nessa fase. Geram-se várias expectativas para a terceira idade ao longo da vida. Muitas pessoas deixam, por exemplo, a felicidade para depois dessa fase. Eu vou ser feliz quando eu me aposentar, quando eu tiver tempo, e esquece de viver a felicidade diária, que é um processo. Somos um processo e não um produto. Muito interessante citar também um autor, Christophe Dejour, que ele é doutor em medicina, especialista em medicina do trabalho, psiquiatria e psicanalista, considerado o pai da psicodinâmica também do trabalho. Ele tem uma frase que fala: trabalhar não é somente produzir, mas também transformar-se a si mesmo. Depois do trabalho, eu sou mais inteligente do que antes. Enquanto a gente está num processo de construção, a gente modifica essa construção e também é modificado por essa construção. Ela faz parte do que a gente é, do que a gente espera ser. Então, perder talvez essa parte do trabalho, essa questão do isolamento, do contato social, podem ser agravantes aí, para um quadro depressivo. Pensar esse ser humano nessa estrutura ajuda a gente a tentar compreender a depressão na terceira idade. A Papalha também traz que a depressão geralmente está associada a outros problemas de saúde. Alguns especialistas, quando tratam de várias doenças, podem não dar muita prioridade à depressão em detrimento de outras, como diabetes ou artrite. Assim, um estudo com 1.801 idosos com depressão clínica séria, em que cada um deles teve em média 4 doenças crônicas, a depressão teve um papel mais difuso no estado funcional mental, na invalidez e na qualidade de vida do que qualquer um dos outros problemas. Então, às vezes, o que fica em foco ali é a questão orgânica e as questões mais psíquicas ficam em plano de fundo. Então, assim, cuidar
dessas questões também é uma necessidade, né? Se reconhecer frágil, na verdade, é se reconhecer em um lugar de humanidade, um lugar humano, onde você precisa atribuir atenção para essas questões e conseguir, através disso, ressignificar, através da inteligência emocional, o que seria essa vivência desses transtornos depressivos. Ainda um pouco apoiado sobre a Papalha, a gente também tem sobre essa questão social, né? Que é a importância desse apoio emocional dos relacionamentos sociais, né? Uma pessoa que conta com esse apoio consegue manter uma satisfação na vida, em face de estresse, de traumas, como perda do cônjuge, de algum filho, uma doença altamente letal, um acidente, né? Os laços positivos tendem a melhorar e a saúde e o bem-estar. Entretanto, os relacionamentos conflituosos podem desempenhar um papel bastante negativo. Muitas vezes na terceira idade, essa questão de perdas, né, da família não deixar o idoso ter contato com outras pessoas, tomar suas próprias decisões, essa captura de autonomia do sujeito também pode ser uma coisa desfavorável, né, para esse transtorno depressivo. Um dado curioso que tem se observado é que tem aumentado essas questões da depressão na terceira idade, né? E muito isso se deve também aos avanços na tecnologia, na medicina, que permite hoje que a terceira idade seja expandida, né? Antes a gente tinha uma definição menor de aposentadoria, por exemplo. Alguns fatores que podem ajudar a não ter, né, a depressão estão atrelados, por exemplo, a exercícios físicos, alimentação, uma qualidade boa de vida, boas relações afetivas. O uso de álcool, por exemplo, pode trazer, né, a pessoa mais para esse lado do transtorno depressivo, porque o álcool ele é classificado como depressor, né? Ele inibe o sistema nervoso central. Então, ele pode ser um fator de risco, sim, para estar desenvolvendo esse transtorno depressivo. Para finalizar, gostaria de deixar aqui com vocês alguns fatores de risco, né? Falar que a depressão é uma coisa que advém também muito da subjetividade de cada indivíduo, né? A forma como as percas impactam na capacidade desse indivíduo de enxergar possibilidades, de enxergar caminhos, né? Essa perca de afetos, porque na verdade o outro existe em mim, né? Na verdade, você cria uma visão do outro dentro de si. E a partir do momento que perde-se esse outro, perde-se esse algo, perde-se também uma parte sua, né? Saber trazer um novo sentido para isso é talvez um caminho para a gente conseguir olhar e pensar mais essas questões do transtorno depressivo. Não tem uma receita, não tem uma fórmula mágica que vai falar, não, isso aqui cura a depressão, né? Porque não existe uma depressão, não existe um transtorno depressivo. Existe o seu transtorno depressivo, o meu transtorno depressivo, o transtorno depressivo de outrem. Então, cada caso deve ser avaliado de forma isolada e no respeito à integridade, né, sócio-histórica de cada indivíduo.